Quando as pessoas falam sobre John Wick, geralmente seu foco vai direto para a coreografia de combate, ganfo muito bem treinado do Keanu Reeves, e a filmagem sem corte, sem truque de câmera, executadas em uma única tomada. E com toda razão. Esse filme é uma verdadeira aula de cenas de ação. Mas por mais fodas que todas elas sejam, não foi isso que tornou John Wick um dos meus filmes favoritos. Que realmente me fascinou quando assisti pela primeira vez. Teve um momento bem específico, um pequeno trecho que me fez parar de pensar que esse é só mais um filme de tiroteio qualquer e perceber que eu estava presenciando uma obra narrativa brilhante, escrita por verdadeiros mestres. I heard you struck my son. Yes, sir, I did. And may I ask why? Yeah, well, because he stole John Wick's car, sir, and, killed his dog. Olha a cara de cu trancado. Não passa uma agulha. Bom, deixa eu explicar o contexto dessa cena. Esse cara se chama Viggo Tarasov, o chefão de uma organização criminosa nada pequena. E ele representa o alto escalão do submundo do crime. Até 5 segundos atrás, ele estava bem puto com um de seus funcionários, o Aurélio, por ter dado um socão em seu filho. Mas assim que ele entende que o rapaz mexeu com o cara errado, ele simplesmente fala e desliga o telefone. A mensagem é clara. Fodeu. Por que essa cena é tão impactante? Porque em menos de 30 segundos, o filme condensou uma enorme quantidade de informação sobre seu mundo e seus personagens. 1. Nós entendemos que o Viggo conhece o John muito bem. 2. Também entendemos que o John é extremamente perigoso e até ele o teme. 3. Que o Viggo mima muito seu filho. A primeira coisa que ele fez ao ficar sabendo que o Yosef, seu filho, tomou um tabef, foi exigir saber o motivo, claramente irritado por isso ter acontecido. Ele estava pronto para dar uma bronca no Aurélio, ou quem sabe até puni-lo, livrando o Yosef de qualquer consequência por suas ações. 4. A liberdade do Yosef Tarasov. Normalmente, o Theon Greyjoy aí tem liberdade para sacanear, matar, roubar qualquer pessoa que ele quiser, e o Viggo não ia estar nem aí. O único problema dessa vez foi ele ter mexido com o cara errado. E isso deixa claro o tipo de pai que o Viggo Tarasov é. Somando tudo isso ao fato de que um mafioso desses simplesmente fala e faz essa cara de cagaço, você, o espectador, entende imediatamente o que a lenda de John Wick significa. Condensar tudo isso de informação em 30 segundos de cena não é pra qualquer um. Quando eu instintivamente percebi que eu entendia e conhecia todos esses personagens e aquele mundo por causa de uma única cena bem construída, a qualidade do storytelling desse longa-metragem ficou óbvia. A partir desse ponto, eu passei a assistir o resto do filme praticamente sem piscar. Imersão total. Mas por que será que não apenas essa cena que eu descrevi, mas todo o início do filme é tão impactante e tão eficiente? Vamos analisar. Geralmente, na construção de um mundo ou personagens, quanto mais sutil você for, melhor. Quase ninguém gosta quando o autor simplesmente usa exposição para te explicar diretamente como tudo funciona. Master, sir, I heard Yoda talking about midichlorians. I've been wondering, what are midichlorians? Embora existam exceções e contextos onde esse não é o caso, exposição pode não apenas ser necessária, como divertida e interessante de assistir. Só que quase nunca dá certo tratar a sua cena como um manual de instruções. As melhores construções de mundo estão integradas na história de forma natural, transmitidas de cena em cena através de diálogo, reações dos personagens, ações diretas ou até mesmo visualmente. A ilusão perfeita do cinema é a que nos faz esquecer que estamos vendo um filme. Assim como a ilusão perfeita da literatura é a que nos faz esquecer que estamos apenas lendo um livro, que faz o público sentir que está assistindo às vidas de pessoas reais e não de meros personagens. Quando você é tirado dessa imersão e de repente se lembra que tudo aquilo é de mentira, geralmente é por causa de problemas com a narrativa.
Não quebrar essa ilusão é o trabalho do escritor e do cineasta. Melhor ainda, assim como um mágico te puxa para a ilusão, os maiores mestres em contar histórias são aqueles que fazem o público esquecer seus problemas, suas angústias, suas contas para pagar e todas essas coisas, mergulhando de cabeça em sua narrativa. E é por isso que tanta gente diz que certo autor ou certa obra de ficção, ou até determinado álbum de alguma banda, os ajudou a superar momentos difíceis de sua vida particular, a esquecer dos problemas e a seguir em frente. Esse é o poder que os melhores escritores, músicos e artistas possuem, por serem capazes de transportá-los para dentro de seus mundos de mente, corpo e alma. This is Katana. She's got my back. She can cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Cenas como a exposição sobre os midi-chlorians e essa que eu mostrei agora, têm um grande problema. Elas deixam muito óbvio que os personagens não estão conversando entre si naturalmente, nem falando coisas compatíveis com suas personalidades e motivações. O que está sendo dito são meras informações que o autor acredita que o público precisa ouvir para entender a história, independente se faz sentido ou não a forma com a qual a conversa acontece. No caso da introdução da Katana, não apenas ele explicou o personagem inteiro para o público, sequer deixando um espacinho para ter alguma surpresa, como ele também explica de forma literal o que a espada dela faz na frente dela, basicamente revelando seus potenciais, suas fraquezas e segredos para todo mundo ali. Extremamente constrangedor, né? E tudo isso poderia ser resumido em uma cena de 10 segundos. Imaginem se assim que ela mata um desses gangsters, uma cena mostrasse a alma dele sendo capturada pela espada. Tipo assim, ó. Só que indo para a espada dela. Será que é mesmo tão difícil fazer isso? Não só isso resolveria a situação bizarra de uma pessoa falando tudo sobre você para um grupo do nada, como torna muito mais rápido e fluida a história. Pior é quando a exposição, além de artificial, é inútil. Você não precisa saber sobre midi-chlorians para entender como a força em Star Wars funciona. O Yoda e o Obi-Wan já tinham explicado muito bem. Antes da palavra midi-chlorians existir, o público já tinha visto 3 filmes sem nunca ter ouvido falar nisso e sabia como tudo funcionava. Ninguém ficou confuso. A essa altura, imagino que alguns de vocês devem estar pensando. Mas Egg, em John Wick, o Viggo explica diretamente que para se aposentar, o John cumpriu uma tarefa quase impossível. E que os corpos enterrados naquele dia se tornaram a fundação de sua organização criminosa. Isso não é exposição também? Sim, é exposição, meus amigos. Mas como eu já expliquei nesse mesmo vídeo, embora existam exceções e contextos onde esse não é o caso, exposição pode não apenas ser necessária, como divertida e interessante de assistir. Quando a informação a ser transmitida é tão longa que daria para fazer um outro filme inteiro, como é o caso da história sobre a aposentadoria do John, ou complexa demais para ser mostrada de forma resumida e rápida, por exemplo, quando o sistema de magia da sua história é extremamente complexo, essa é uma das horas certas de usar a exposição. Você não pode ser muito extremo quando analisa técnicas narrativas. Por ser muito fácil fazer cagada com exposição, muita gente expõe isso como um problema narrativo, mas isso não significa que toda a exposição é ruim. Pelo contrário, seria impossível mostrar cada detalhe dessa missão final que ele cumpriu para sair da vida de assassino, sem o filme ter umas 4 horas de duração. E o outro motivo para que nesse caso a exposição seja ok, é o fato de que ver essas cenas não é relevante para a história. Apenas saber sobre isso é suficiente. E diferente do sistema de magia de Hunter x Hunter que eu estou usando como exemplo, que possui tipo umas 30, 40 técnicas e conceitos específicos, todos importantes para a história, midi-chlorians literalmente não voltam a ser relevantes para o enredo. Só é citado em A Vingança do Sith e depois deixa de existir completamente em todos os outros filmes. E a espada da Katana não é um sistema de magia, é um efeito só, muito fácil de mostrar. Na dúvida, a regra de ouro é a seguinte: densidade, sempre, sutileza se possível. Vamos voltar pro John Wick agora. Não é só aquela cena que eu analisei que é extremamente densa em informação e ao mesmo tempo sutil. O filme inteiro é recheado de exemplos de excelente construção de mundo. Observem. John will come for you. You will do nothing because you can do nothing. So get the fuck out of my sight.
Pensa no chefão da máfia dizendo pro próprio filho que já era. Não tem o que fazer, o maluco tá morto, ele só não sabe ainda. Where'd you get that car? E aqui um exemplo de storytelling visual. Olha a cara de quem sabe que vai dar merda que o Aurélio faz quando ele percebe que o carro roubado provavelmente é do John. Ele não precisa falar uma única palavra e a gente já entende. Alright, get out of here. Just get out of my shop. Get out right now. Just lose your shit, Aurelio? Because we own you. Ele imediatamente mandar o filho do chefe dele dar o fora da sua oficina também nos diz muita coisa. 8 segundos de cena, 8 toneladas de informação. Quando o filme bate 30 minutos, o Keanu sequer tocou em uma arma até agora. Mas a lenda do John Wick já tá forte na mente do espectador. Ah, que filme brilhante! Tava com saudade de uma história escrita por gente que sabe o que tá fazendo. Deus abençoe Chad Stahelski, o cara que começou como dublê do Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, pra quem não sabe, e trabalhou com o próprio Keanu Reeves como dublê em Matrix. O cara upou uns 200 levels e se tornou um dos melhores diretores de Hollywood. Que puta carreira, hein, mano? E crédito principalmente ao Derek Kolstad, o criador dessa história e escritor dos 3 primeiros filmes. Você é foda, Derek. Foi mal, pessoal, tô divagando. De volta ao assunto. Acho que a incrivelmente eficiente construção do personagem principal e sua lenda já ficou bem explicada. Então vamos dar uma olhada no mundo de John Wick, que é absurdamente criativo e detalhado. O filme vai revelando aos poucos a existência de uma sociedade gigantesca e organizada de assassinos. Sociedade essa que tem fornecedores de armas e equipamentos, médicos, pessoas que limpam a carnificina que resulta de suas ações e outros grupos de apoio. Esse tipo de detalhe é vital para que o público acredite que uma organização desse tipo faz sentido e poderia de fato existir. E é assim que você aprofunda a imersão. Vamos dar uma olhada num exemplo de construção de mundo puramente visual, sem usar uma única linha de diálogo. Depois que o John decide sair temporariamente de sua aposentadoria, para ter um acerto de contas com o filho do Viggo, ele desenterra uma caixa com alguns objetos. Lembrem-se, nesse ponto do filme nós ainda não vimos o John matando geral, nem fazendo nada disso. Essa ideia só foi construída indiretamente. Com isso em mente, assim que o personagem abre a caixa, a gente vê mais world building que muitos filmes inteiros. Observem. As armas, silenciadores e granadas nos dizem que tipo de trabalho ele costumava fazer de forma mais direta, mas o mais importante nessa imagem são as moedas e o contexto. A caixa até então estava enterrada no concreto, e isso deixa claro o quão secreta era a vida pregressa do personagem e o fato de que ele não tinha nenhuma intenção de voltar para essa vida. Isso é, até o Yosef fazer o que ele fez. Já as moedas acumuladas estabelecem a ideia de um dinheiro específico utilizado no submundo, e nos dá uma boa ideia da carreira do John, considerando que ele tem uma enorme quantidade guardada. Isso é reforçado pelo fato de que com uma única moeda, o John paga por um quarto no Hotel Continental. Estamos falando de um hotel de luxo, especializado em servir os assassinos em trânsito. E no segundo filme isso fica ainda mais claro. Poucas moedas pagam por uma grande quantidade de coisas. Armas, munição, roupas à prova de bala e até mesmo as plantas de um prédio muito importante. Não dá pra contar, mas olhando por cima, parece que o John tem umas 300 moedas ali na caixa. Sem ninguém falar, sem escrever na tela, sem narração, já fica claro que John Wick tem anos incontáveis de experiência. E isso, meus amigos, é storytelling visual da mais alta qualidade. Outra cena impressionante é essa aqui. Evening, John. Evening, Jimmy. Noise complaint. Noise complaint. You, working again? No, just sorting some stuff out. I'll leave you be then. Good night, John. Depois que o John mata o primeiro grupo de capangas que foi atrás dele, um policial foi atender uma ocorrência de perturbação de barulho. O que faz perfeito sentido considerando tiroteio, vidro quebrado, gente gritando e etc. Mas aí, o policial vê um cadáver no chão e decide não dar ordem de prisão nem nada do tipo. Ele simplesmente vai embora. E a gente aprende 3 coisas com essa cena. 1. Os dois claramente se conhecem. Eles até falam o nome um do outro. 2. O policial sabe que tentar fazer qualquer coisa é inútil e resultaria em sua morte. 3. A pergunta You, working again? significa que pelo menos alguns policiais sabem da existência da sociedade de assassinos, mas eles não vão intervir se estiverem matando uns aos outros sem envolver civis. Gente,
Essa cena tem 41 segundos e contém tudo isso de informação, uma aula de eficiência. E essa incrível e bem detalhada sociedade tem regras invioláveis. Uma delas é que negócios, ou seja, galera se matando, não podem ser executados dentro dos hotéis chamados de Continental. Um filme medíocre faria um personagem dizer isso e só. Todo o contexto histórico dessa regra seria explicado em uma única conversa e provavelmente nem veríamos exemplos disso na prática. Mas não John Wick. Em John Wick, temos múltiplas cenas muito bem executadas que demonstram a aplicação dessa regra na prática. No primeiro filme, a assassina Perkins aceita uma boa grana para tentar matar o John no quarto, violando as regras do Continental. E as consequências disso chegam rápido. No segundo filme tem uma cena hilária que reforça o quão respeitadas essas leis são. Gentlemen. Do I need to remind you that there will be no business conducted on the Continental grounds? No, senor. No, sir. Esses dois estavam há um tempão trocando soco, tiro, facada, mas no momento em que eles percebem que estão no Continental, por mais que estivessem furiosos e tentando se matar poucos segundos atrás, eles imediatamente param tudo e vão tomar um drink juntos. Nem passa pela cabeça deles continuar a luta. E os roteiristas vão ainda mais longe com essas consequências, que chegam a ser tão severas que o terceiro filme inteiro existe por causa delas. Nem mesmo uma lenda como o John sai ileso disso. É assim que você dá peso e gravidade para um mundo que você construiu numa obra de ficção. Quando erros, deslizes e violações têm consequências indesejadas para os personagens, você está no caminho certo. Quando em uma história, não apenas o cânone pode ser quebrado facilmente, como um personagem pode insultar líderes supostamente poderosos, podem puxar uma faca e ameaçar um deles, e basicamente agem como verdadeiros cuzões, e isso não tem nenhuma consequência. Pelo contrário, às vezes eles até são recompensados, com moradia, navios, um exército. Você tá no caminho errado. Enfim, esse tipo de coisa faz o público parar de levar a história a sério. E felizmente, esse é um erro que John Wick não comete. Construção de mundo ou world building não é só sobre mostrar ao público sobre as facções, leis, paisagens, geografia e cultura existente em sua obra, mas também sobre dar peso a todas essas coisas, ao mostrar na prática o contexto de tudo isso e suas consequências. Pensa que bosta que esse filme seria se ao invés de nos mostrar as reações, comentários e até mesmo o espanto dos personagens em relação ao John, o filme começasse com um narrador. Tipo assim: em um mundo repleto de assassinos, John Wick estava acima de todos. Ele, que era considerado uma lenda, retorna ao submundo do crime em busca de vingança. Blá 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 blá. Tosco, né? Outra situação que seria desastrosa para esse filme. Imaginem que depois de tanto martelar as regras do Continental e da sociedade para audiência, a Perkins, que violou essas regras, fosse misteriosamente perdoada e talvez até recompensada por isso. Tipo alguém que a gente conhece de uma outra série. Toda a construção de mundo anterior seria invalidada e ninguém ia levar mais as leis dessa sociedade de assassinos a sério. É por isso que tudo em John Wick tem contexto e tudo tem consequência. O que o John faz no primeiro filme não sai de graça. Afinal, sair da aposentadoria abriu uma brecha para ele ser puxado de volta para aquela vida. E o que ele faz no segundo filme também tem severas consequências e assim por diante. Foi com essa consistência que o Derek Kolstad e o Chad Stahelski criaram um mundo tão interessante e rico, que não apenas resultou em 4 filmes muito bem sucedidos, como também em futuros spin-offs e obras derivadas. Tudo isso só foi possível porque John Wick domina a arte do world building. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. E se você quiser dar uma força ainda maior, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário para alimentar Cthulhu, o deus do algoritmo. Ainda tenho muitas coisas para elogiar e muito lixo para destruir. Então, nos vemos em breve.